Que sorteio foi esse da Copa do Brasil? Meu amigo, se fosse combinado, não ia ser tão bizarro esse sorteio. E acredite se quiser, Cruzeiro vai pegar o Atlético Mineiro, Grêmio vai pegar o Internacional e o Palmeiras vai pegar o Santos. 3 confrontos regionais, 3 clássicos assim, absurdos regionais e que vão dar muito, mas muito peso para essa Copa do Brasil. Acho difícil apontar favoritos. O Palmeiras é bem favorito contra o Santos. Aí a gente tem que ser sincero. Olha a fase do Palmeiras, olha a fase do Santos. Agora, Grêmio e Internacional vivem fases muito semelhantes. Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro hoje é mais time, o Cruzeiro hoje tem mais treinador, o Cruzeiro hoje tem mais dinheiro, mas é um clássico que também é muito igual, né? É muito igual. E ainda tem o Vasco aí contra o Vitória, na minha opinião, com todo respeito ao Vitória, sei que eu posso ser criticado, né, pela torcida do Vitória, mas para mim, um excelente confronto para o Vasco da Gama, porque querendo ou não, o Vitória, comparado aos outros que estão na disputa, não tem ali o gigantismo. É um clube grande, mas não é gigante como o Palmeiras, como o Santos, como o Cruzeiro, como o Atlético Mineiro, como o Grêmio, como o Internacional e como o próprio Vasco, apesar do mau momento. Então eu acho que tradição nessas horas conta muito, mas também tem que se levar em conta que o Vitória eliminou o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Um sorteio que parece que foi até combinado, Mauro César Pereira, e o que esperar de cada confronto, quem você acha os favoritos para esse mata-mata da Copa do Brasil, depois do sorteio de hoje, Mauro? Olha, eu não vejo muita diferença não, se fosse Grêmio e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco, Palmeiras e, sei lá, Internacional, também seriam confrontos grandes também. E o Vitória, eu não concordo contigo não, era melhor pegar o Santos que o Vitória. Santos é da zona do rebaixamento, o Vasco é da zona do rebaixamento, um confronto de 2 times que brigam para não cair. O Vitória está acima disso e vem de 2 eliminações do segundo e do terceiro colocados na Copa do Brasil. O Vitória é um time muito mais competitivo do que a maioria aí. Então, não vejo como um confronto bom para o Vasco, não. Nada é bom para o Vasco hoje, né? O que é bom para o Vasco? O Vasco não consegue sair do rebaixamento. Eliminou o Fluminense e tudo. O Fluminense está numa fase que virou freguês do Vasco de novo, né? Como foi na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Mas eu acho que não... Assim, acho que mais Cruzeiro e Atlético e Grenal. Porque eles são aquele rival mesmo. O Palmeiras e Santos têm uma rivalidade, mas o maior rival dos 2 é o Corinthians. Estou errado? Acho que não. Para o Santista, o maior rival é o Corinthians. Para o Palmeirense, o maior rival é o Corinthians. Então são rivais até a página 3. Não são rivais ferozes como o Grêmio Internacional, o Cruzeiro e Atlético. Esses 2, sim, são 2 clássicos de uma rivalidade maior, né? E Vasco e Santos, até chegar o dia desses confrontos, se não saírem do rebaixamento, nem podem ficar pensando tanto em Copa do Brasil, não. Porque podem ser eliminados, podem ser rebaixados. Aliás, os 2 se enfrentam no final de semana. Internacional, a mesma coisa. Grêmio, a mesma coisa. O Grêmio deu uma respirada agora com a vitória sobre São Paulo, mas não está numa zona de segurança. Se tiver 2 rodadas ruins, volta lá para baixo. Então, essas equipes têm que... A gente não sabe nem qual vai ser digamos assim, a prioridade que poderão ou não dar à Copa do Brasil quando chegar o momento, porque estão bem encalacradas. Gente, dos 8, nós temos aí 4, pelo menos, que estão correndo risco. Grêmio, Inter, Santos e Vasco. O Vitória até está um pouco mais perto ali agora, né? Depois do jogo de domingo. O Vitória é muito mal fora de casa, né? Mas, enfim, eu acho que o Vitória... O Vitória já entra no campeonato sabendo que a luta dele é para permanecer na Série A. É diferente isso aí. Ele está já adaptado, sabe? Isso aqui é minha realidade. Ainda mais num ano em que ele consegue avançar tanto na Copa do Brasil. Ele sabe que vai ter mais dificuldade. Os outros, por mais que o Vasco seja rebaixado várias vezes, sempre é um peso maior. Time com um peso maior. Santos já foi rebaixado, já quase caiu de novo. Então tem que ver como é que vai ser na semana dos jogos.
Você imagina, de repente você está ali na zona do rebaixamento, 4 pontos atrás do 16º colocado. Como é que você joga a Copa do Brasil? E com um detalhe, os dois não têm semana para treinar. Sim. Porque eles jogam a Sul-Americana. Também tem isso, Santos e Vasco. Né? Já tem isso. O Grêmio está fora, né? O Inter está fora, mas o Vasco e o Santos não. O Vitória não tem também competição internacional. Né? Né, Facincani? Porque, os confrontos são esses, e aí eu entendo, Mauro, claro, a fase do Vitória é muito melhor que a do Vasco, mas eu sempre falo isso e eu penso realmente dessa forma. Eu acho que em mata-mata, quando vai chegando perto da final, eu acho que pesa muito camisa. E antes de passar pro Bruninho, Facinca, você acha que tem favoritos nesses confrontos? Vamos lá, bom, em tese, o Palmeiras contra o Santos é favorito, apesar de tudo, é o que eu falo, não é um atropelo, mas é favorito. O Vasco contra o Vitória, se esses reforços que chegarem ao Vasco derem certo, são, para mim, 2 bons jogadores que o Vasco vai trazer, o Santiago Sousa, que o Mauro conhece muito bem, e o Colide do River Plate. O Vasco pode ter um acréscimo de time que pode se tornar uma equipe, digamos assim, mais propensa a fazer um jogo melhor que o Vitória, tá? Se for o Vasco que jogou, por exemplo, contra o Fluminense, o segundo jogo. Mas é o que falei, o Vitória fez uma Copa do Brasil e faz, por enquanto, maravilhosa, ao ponto de ter invertido 4-0 em cima do Atlético Paranaense, um resultado espetacular, né? Mas colocou uma pontinha ali com o Vasco da Gama. Cruzeiro e Galo. O Cruzeiro é muito favorito. O Atlético Mineiro joga um futebol hoje muito abaixo daquilo que se esperava ver. E Grêmio e Internacional, uma leve pitada para o Internacional de favoritismo. Eu digo, né? Eu gosto de ser diretaço mesmo. Para mim, Cruzeiro favorito. Para mim, Palmeiras favorito. Para mim, Vasco favorito. E para mim, Grêmio e Inter não existe favoritismo. De verdade. Que aí não é ficar em cima do muro. É porque eu acho que vivem fases muito iguais. O Grêmio e o Internacional. Esse eu acho difícil de falar em favoritismo, Bruno Prado. O que você achou do sorteio? Para mim, acho que os confrontos são muito parecidos, mas num palpite, para mim, os favoritos, Inter, Cruzeiro, Palmeiras e Vitória. E o Bruninho ainda botando o Inter também e botando Vitória.